Eu vou compartilhar então a tela aqui com vocês. Então, nessa primeira live do programa Cuidar da Infância, Cuidar da Vida, nós vamos falar sobre necessidades infantis básicas. Deixa também o seu like desse vídeo, deixa um comentário. Se você não sabe, quando você curte um vídeo, quando você deixa um comentário, o YouTube ele entende que esse vídeo tem um conteúdo de valor e ele mostra esse vídeo para mais pessoas. Então, aumenta o alcance, né, desse vídeo para que mais pessoas possam também ter acesso a ele. Então, nessa primeira live falando sobre necessidades infantis básicas, o objetivo que eu coloquei, que eu espero que você alcance ao final dessa live, é aprender quais são as necessidades básicas para que a criança cresça com saúde mental e emocional. Então, existem necessidades básicas que precisam ser atendidas na vida das crianças para que elas cresçam com saúde mental e emocional. Então, além disso, a gente pode entender, né, por trás desse objetivo, que é possível a gente prevenir o adoecimento mental e emocional. Ju, obrigado pelo comentário, saudade de vocês, obrigada pela mensagem de carinho. Então, próximo slide, vamos lá. Olha essa imagem que eu trouxe para vocês. E falando ainda aí da prevenção, né? Criança adoece dentro de um contexto. Essa tem sido uma frase que eu tenho refletido muito, pensado muito sobre ela, falado aqui no consultório com as famílias, porque as famílias chegam, né, me procuram, trazendo a queixa, né? Então, a criança que está agressiva, a criança que está brigando na escola, a criança que está brigando com o irmão, a criança que não coopera, a criança que não colabora, a criança, né, que está tendo ali maus comportamentos diversos, né? É muito importante a gente entender que todo comportamento é uma comunicação. E se essa criança chegou ao ponto de adoecer, ela adoeceu dentro de um contexto. A gente precisa ter esse entendimento. Eu até trouxe a imagem aí dessa plantinha. Você pode me perguntar o que tem a ver, né, Milene, a plantinha com o que você está falando. Gente, nós temos aí, né, a plantinha bonitinha, né, verdinha, e logo ao lado um vaso, né, com a plantinha murcha. Vamos fazer aqui uma metáfora, né, como se as crianças fossem uma plantinha. A plantinha, quando ela murcha, quando ela começa ali a ficar amarelinha, não sei se você tem plantinhas aí na sua casa, eu tenho bastante, comecei na pandemia a cultivar plantinhas. E quando a plantinha começa a ficar amarelinha, quando você olha as folhinhas estão ali murchando, né? Quando você vê que aquela plantinha não está desenvolvendo bem, o que você precisa fazer por aquela plantinha? Você precisa observar, né? Se ela está tomando muito sol ou se ela está tomando pouco sol, se você regou demais ou se você regou de menos, né? Às vezes o lugar, vamos mudar ela de lugar, colocar num cantinho diferente ali na casa. Gente, quando a plantinha não está se desenvolvendo bem ou quando ela está apresentando, né, algum sinal de que alguma coisa está faltando, alguma coisa está em excesso, o que a gente faz? A gente mexe aonde? No contexto. O problema não está na plantinha, o problema está nos cuidados que ela está recebendo. Olha que forte isso. Nessa metáfora, então, pensando sobre a infância, pensando sobre criança, as questões não estão na criança, tá? A criança adoece dentro de um contexto. Para a gente reverter a situação, a gente precisa olhar para um contexto. E é fundamental que esse contexto entenda que existem necessidades básicas que precisam ser atendidas na vida dessa criança para que ela cresça em seu maior potencial, para que ela cresça com saúde
física, saúde emocional, saúde mental, psicológica, como eu disse, em todo o seu potencial. A gente precisa, se os nossos filhos estão manifestando de alguma forma, alguma queixa, algum sintoma, olhar para o que essa queixa, esse sintoma está nos comunicando e no que eu preciso olhar no contexto da minha família, no meu ambiente familiar, o que precisa ser ajustado, né? Onde a gente precisa mexer para poder ter aí sim, né, um ambiente saudável, não só para a criança, mas para todos os membros da família. Então, fica essa metáfora, essa reflexão. A seguir, então, as necessidades infantis básicas e inatas. Então, quando eu falo básicas, também me traz a reflexão de que é o básico que nós precisamos fazer enquanto pais, enquanto mãe, enquanto profissional da infância. Então, sempre que você tiver uma dúvida, né, a respeito do seu papel enquanto mãe, enquanto pai, enquanto profissional, que você olhe para esse básico, tá? Então, nossa, Bilene, será que eu tô sendo uma boa mãe, né? Eu sei que esse é um questionamento que a gente faz. Será que eu estou sendo um bom pai, né? Será que eu estou cuidando bem, estou cuidando direitinho? Olha para o básico. Será que nós temos feito o básico? Será que nós temos atendido as necessidades básicas? Que a gente possa, então, sempre que alguma coisa estiver fora ali do eixo, sempre que a gente perceber um desequilíbrio, sempre que nosso filho estiver nos comunicando algo através de maus comportamentos, que a gente possa parar e refletir sobre o básico. Ok, será que o básico está sendo feito? Será que eu tenho oferecido pelo menos o básico? E então, quando eu falo das necessidades básicas, também me vem essa reflexão. E que, como falei, a gente volte sempre ao básico, tá? Que a gente às vezes se preocupa com tantas coisas mais complexas e às vezes a gente se esquece do básico. Vamos para as necessidades. Hoje nós vamos aprender então sobre as 4 necessidades básicas e inatas da infância. Essas 4 necessidades básicas e inatas são ensinadas dentro da teoria do apego e são conhecidas como 4 P's, porque 4 P's, como você pode ver aí na tela, é o P de proximidade, o P de proteção, o P de previsibilidade e o P de play, né, que na tradução vem como diversão, como brincar, tá? Se você ainda não deixou o seu like, o seu comentário, contribua aqui com o canal, faça isso. E começando então pela necessidade de proximidade. Vamos refletir aqui juntos. Quero falar um pouquinho do que é entendido como necessidade de proximidade. E no nascimento, nos primeiros meses, ela vem como uma questão de sobrevivência, tá? Proximidade para o bebê é uma questão de sobrevivência. Não existe um bebê sozinho no mundo, não existe. Né? O bebê e até ao longo, né, dos primeiros anos de vida, a criança é completamente dependente dessa proximidade para receber os cuidados, né, necessários, não só do atendimento das necessidades aí emocionais, né? Mas as necessidades fisiológicas também, de alimento, de água, né, do próprio descanso, né, do sono. Então, a criança precisa de proximidade. A proximidade aqui, ela vai entrar como o vínculo, como eu falei dos bebês, né? Então, é o colo da mãe que traz o aconchego, o colo da mãe que ajuda esse bebê a voltar ao seu equilíbrio quando houve algum desequilíbrio, no sentido de eu sentir fome, eu sentir frio, eu tô com sono, fico irritadinho, começo a chorar, né? Isso é muito nítido nos bebês, né? Quando a mãe pega no colo e aproxima esse bebê dela, então essa proximidade ajudando esse bebê a se autorregular, né? A se acalmar, né? A sentir bem-estar novamente. Então, a proximidade. E conforme o bebê vai crescendo, essa proximidade, como eu disse, ela vem realmente como esse contato. É muito importante a gente entender isso, que a criança, ela sente quando a gente está, de fato,
presente, quando a gente está de fato dando atenção, né? A criança sente quando essa proximidade, quando a gente se aproxima dela com a intenção, né, de interagir, com a intenção de brincar verdadeiramente, com a intenção de estar ali, de estar disponível, de se conectar com ela, a criança percebe, ela sente e é isso que ela precisa. Diferente de quando a gente se aproxima, mas já querendo se afastar, sabe? Ou quando a gente se aproxima não querendo se aproximar, quando a gente se aproxima porque a criança está chamando, mas eu já tô com pressa para sair, para ir fazer outras coisas, e a criança sente que é como se essa proximidade nunca acontece, porque a mãe, o pai, os cuidadores nunca estão próximos de verdade, né? O que a gente ouve falar muito sobre essa presença verdadeira, né? O quanto a gente tem conseguido praticar essa presença verdadeira, essa proximidade verdadeira. Eu coloquei esse sinalzinho aí que é usado, né, como sinal do Wi-Fi, porque traz esse pensamento sobre conexão mesmo, né? O quanto nós estamos verdadeiramente conectados com os nossos filhos, né? Quanto tempo do nosso dia a gente consegue ofertar para eles essa proximidade verdadeira, porque não é sobre a quantidade de tempo, né? Não é sobre você na pandemia estar 24 horas por dia dentro de casa com a criança, não é sobre isso, mas é sobre a qualidade desse tempo, né? Porque uma coisa é eu estar em casa fazendo 1001 coisas, e a criança ali do meu lado, só às vezes acompanhando o meu ritmo, fazendo o que precisa ser feito, cumprindo a rotina, né? Ou a criança ali no celular, né? Distraída com outras coisas e não verdadeiramente conectados. Não é sobre a quantidade de tempo, a proximidade é sobre essa conexão emocional. É sobre o tempo que eu consigo verdadeiramente me conectar com meus filhos. E é difícil, porque como eu disse, muitas vezes a gente está mais conectado com outras coisas, mais preocupados com outras coisas. E é como se nunca tem tempo para se conectar com a criança. E a gente vai falar aqui sobre as necessidades que precisam ser prioridade. As necessidades da criança precisam ser prioridade. Depois que a gente falar das 4 necessidades, eu vou voltar nesse assunto. A gente precisa priorizar. Eu sei que não dá o tempo todo para a gente atender as necessidades dos nossos filhos. Tem hora sim que a gente está ocupado, tem hora sim que a gente precisa estar focado em outras coisas, fazendo outras coisas, mas a gente precisa refletir e se atentar se a gente não está o tempo todo ocupado com outras coisas. O tempo todo a nossa atenção focada em outras coisas. O tempo todo não posso, o tempo todo não dá, agora não, tá bom, já ouvi, já entendi. E sem se preocupar em ofertar um tempo verdadeiro e uma presença verdadeira para que essa criança sinta isso, sabe? Aquela presença inteira. Aquele olho no olho, aquele momento em que vocês estão rindo juntos, dando gargalhadas juntos, em que você está ali imerso no universo da criança, em que a criança está ali interagindo com você e você está conectada com ela, você está prestando atenção, você está envolvido. Quantas e quantas vezes a gente deixa isso de lado? Quantas e quantas vezes a gente prioriza outras coisas? Então, como eu disse, tem realmente momentos em que a gente precisa focar em outras coisas, mas em algum lugar da sua vida, da sua rotina, do seu dia a dia, os seus filhos precisam entrar como prioridade. E fechando essa reflexão, a gente pensar no nosso relacionamento com os nossos filhos. Será que a forma que eu me relaciono com o meu filho, né? Será que na rotina materna as minhas atitudes, né, os meus comportamentos, as minhas falas, as minhas relações estão promovendo a proximidade ou o distanciamento? Que a gente possa refletir. Verdade, né, Elaine?
Verdade, obrigada por estar aqui. Vamos para a próxima, então. Necessidade de proteção. Vamos conversar, então, sobre esse segundo P das necessidades de proteção. A criança, o ser humano, desde que nasce, precisa ser protegido. Ele é completamente indefeso, né? Um bebê completamente indefeso que depende, que precisa dessa proteção para sobreviver. Então, assim como nós falamos da proximidade, né? A proteção também é uma questão de sobrevivência, não só no nascimento, não só na infância, mas por toda a nossa vida a gente precisa estar protegido. E aí a proteção em diversos âmbitos, né? Em diversas áreas da nossa vida. O que eu quero trazer aqui é de reflexão sobre a proteção. Obrigada, Denise, obrigada pelo seu comentário. Quando a gente fala, gente, de proteção, a gente tem que pensar o que eu vou trazer aqui sobre proteção. Na questão física, né, a proteção física e a proteção no lado emocional, tá? Então, é nosso papel, enquanto mãe e pai, proteger nossos filhos fisicamente e emocionalmente. Mas quando a gente fala de proteção, a gente precisa entrar na temática da educação não violenta, tá? Agredir criança, bater nos filhos é quebrar, é violar a questão da proteção. Olha só que forte o que eu vou falar para vocês agora. Você sabia que no cérebro da criança, no cérebro, existe, vou chamar de sistema, tá? Um sistema de proteção e dentro assim, voltado para o instinto mesmo de sobrevivência. E quando a criança sente medo, quando ela se sente em perigo, tá? Quando a criança se sente em perigo, ela busca as figuras de apego dela, principalmente a mãe, tá? Porque a mãe é a principal figura de apego. Então, se eu me sinto em perigo, a criança é como se ela vai olhar, cadê minha mãe, e ela corre em direção à mãe para que a mãe a proteja. Diferente de nós adultos, né? Nós adultos, se a gente se sentir em perigo, se aparecer um cachorro raivoso na nossa frente na rua, se a gente escutar um barulho muito alto, a gente sim vai correr para qualquer lugar, né? A gente vai procurar algum lugar que pareça um pouco mais seguro e a gente corre para qualquer lugar que represente segurança para a gente. A criança, ela não corre para qualquer lugar, ela corre para a mãe, ela busca a mãe. Agora, a gente falando aqui sobre proteção, imagina só, a criança se sentindo em perigo e esse perigo estando dentro de casa. E ela se sente em perigo e o cérebro dela, como eu falei desse sistema, ativa essa mensagem de procura sua mãe para se proteger. Com a sua mãe você vai estar protegida, com a sua mãe você vai estar segura. E a criança olha para a mãe, mas o perigo está vindo dali. É a mãe que está causando medo. É a mãe que está assustando a criança. É a mãe que está ameaçando a criança. Olha isso. E imagina isso no cérebro da criança. O cérebro buscando a proteção na mesma figura que está trazendo o medo e a insegurança. A proteção, ela é ligada à segurança. Quando eu estou protegido, eu estou me sentindo seguro. Se eu estou desprotegido, estou me sentindo inseguro. E quantas crianças chegam até aqui com quadros de ansiedade que são diretamente ligados, a ansiedade diretamente ligada à insegurança, né? Ou mães e pais que chegam, meu filho é muito inseguro, né? Meu filho tem medo de tudo, meu filho não quer fazer nada sozinho porque tem medo e só quer fazer as coisas se a gente está junto. Opa, de onde está vindo essa insegurança? Por que essa criança tem sentido tanto medo? Por que essa criança... Porque, gente, se essa criança estiver segura nesse ambiente familiar, ela vai se sentir segura em qualquer lugar. Essa é a base. Se ela está segura nessa relação com pai e mãe, ela vai se sentir segura em qualquer outra relação. E se alguma outra relação representar perigo, ela sabe que ela pode voltar ao pai e à mãe, que ali ela vai ter a proteção e a segurança que ela precisa.
Agora, se eu não tenho proteção e segurança nessa relação com pai e mãe, isso vai refletir para todas as outras áreas e relações da vida dessa criança. Proteção. Como eu disse, diretamente ligada à questão da educação, aos métodos de educação, então ao uso de castigos, de punições, como formas que violam, né, essa proteção da criança. A criança fica completamente desprotegida quando você está agredindo, batendo e ofendendo, tá? E do outro lado, também muito parecido, é a questão da proteção emocional e psicológica, né? Também ligada à questão do modelo de educação que a gente usa. Será que a forma que eu tenho educado, a forma que eu tenho me relacionado com meu filho tem protegido o emocional e o psicológico dele? Porque se dentro de casa não existe essa proteção do emocional e do psicológico, a criança vai adoecer, né? E proteger o emocional e o psicológico do meu filho é eu conseguir buscar, né, caminhos de educação que não façam uso de castigos, de punições, de ameaças, de ofensas, de chantagem, de manipulação, né? Então, que a gente possa refletir, é nosso papel proteger fisicamente e emocionalmente os nossos filhos. Proteção é necessidade básica. Se seu filho não se sente protegido dentro de casa, qualquer que seja a razão, o motivo, tem um pontinho aí de alerta para a gente observar e atuar em cima dele, tá certo? E vamos para o terceiro P, terceira necessidade infantil básica e inata, a necessidade de previsibilidade. Vendo o comentário da Claí. Boa noite, Claí. Obrigada por estar aqui. Obrigada, gente, pelo comentário de vocês. A necessidade de previsibilidade, eu vou falar sobre 2 pontos dentro da previsibilidade com vocês. A previsibilidade, ela entra na questão da rotina. A rotina, ela traz previsibilidade para a criança. E olha só, a previsibilidade é uma necessidade básica. Então, sim, a rotina é muito importante para a criança. Quando a gente fala de rotina, assim, falando rapidamente, né? Não precisa ser nada rígido, então a rotina pode ser flexível, mas o que eu mais destaco, né, com as famílias sobre previsibilidade é você antecipar para a criança o que vai acontecer, tá? Durante o dia, ao longo do dia. Então, a previsibilidade dentro da rotina vem muito desse antecipar, né? Então, conversar com a criança sobre o que vai acontecer ao longo do dia, ao longo da semana. Então, quando a gente fala da rotina, é de organizar realmente uma rotina com alguns horários ali fixos, né? Por exemplo, horário de acordar, horário das principais refeições, horário de dormir à noite, tá? Então, a rotina, horário da escola, horário de tomar banho, algumas coisas podem ser flexíveis, outras coisas é importante que seja mais fixo, mas essa previsibilidade, ela também dá segurança para a criança. Em que sentido? A criança que sabe o que vai acontecer ao longo do dia dela, ela se sente segura, tá? Diferente de uma casa, de um ambiente desorganizado nesse sentido da rotina, em que não existe essa previsibilidade, em que a criança se sente realmente perdida e não sabe o que vai acontecer, ou a criança tá, às vezes, na cabecinha dela, imaginando que vai fazer uma coisa e, de repente, a mãe já puxa ela e fala que tá na hora de fazer outra coisa. Isso gera insegurança, tá? Vai chover, não sei se vocês estão conseguindo ouvir daí, mas tá trovoando bastante aqui. A criança, ela se sente insegura dentro de uma rotina desorganizada, tá? Então, a previsibilidade dentro de uma rotina organizada traz segurança também para a criança que sabe o que está por vir. A criança, lembrando também que ela não tem noção de horário. A criança não organiza o dia dela com base nas horas, né? Então, eu vou acordar às 7h30, eu vou tomar café às 8h. Não, a criança, né? Claro, isso para vocês, né, que tem
crianças pequenas que eles não têm noção de dia da semana, né, de período do dia, de daqui 10 dias, eles não têm noção. Então, quando a criança não tem noção das horas, como que ela se organiza, né, nessa primeira infância? A partir das atividades, da sequência das atividades. Então, quando você organiza uma rotina que tem uma sequência, mas como eu disse, não precisa ser rígido, pode ser flexível, mas que existe uma sequência, a criança já se acostuma com essa sequência, a criança, ainda que ela não saiba que horas são, ela já entende, ela já sabe que, vou dar um exemplo, depois do almoço tem uma soneca. A criança já entende, ela já sabe que no finalzinho do dia eu tomo banho, depois do banho eu brinco com a mamãe, depois de brincar com a mamãe eu escovo o dente, depois, entende? Ela se organiza por essa sequência de atividades e isso traz bem-estar e segurança para a criança. Então é muito importante a previsibilidade. A Denise comentou aí sobre a rotina de sono. Realmente, Denise, eu tenho ouvido relatos que assustam, né? De crianças totalmente sem rotina, crianças indo dormir de madrugada. Antes a gente ouvia esse problema em relação aos adolescentes, né? Adolescente que quer ficar acordado até tarde. Hoje, realmente, na pandemia, o que eu tenho ouvido de relatos é de crianças pequenas, crianças de 3, 4, 5, 7 anos, que dormem 1h da manhã, 2h da manhã, ou às vezes a mãe, olha só, às vezes a mãe nem sabe que horas que a criança foi dormir, porque a mãe dormiu primeiro e a criança ficou lá, gente. Vocês não sabem, né? Não imaginam os prejuízos que isso tem para o desenvolvimento da criança. Aqui eu estou falando de desenvolvimento neurológico, tá? O sono é fundamental para um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento dentro do esperado. Mas a gente iria aqui outra live falando só sobre isso. Mas vamos nos atentar. Realmente é um sinal de atenção, um sinal de alerta. A gente precisa de rotina mesmo, né? Que a nossa rotina tenha virado aí de cabeça para baixo. Como eu falei, não precisa ser nada fixo, mas precisa existir uma rotina mínima. Como eu falei, de horário de acordar, as refeições, horário de dormir. O restante você pode flexibilizar, né? A que horas que eu vou tomar banho? Posso tomar antes, posso tomar depois, mas precisa existir uma rotina mínima para essa criança continuar se sentindo segura e a previsibilidade vem junto com isso. Elaine comentou aqui, por aqui não é sempre que posso falar, tem criança muito ansiosa. Ah, Elaine, que bom que você comentou sobre isso. Que bom mesmo. Gente, começou a chover muito aqui, eu espero de verdade que não prejudique aí o sinal da internet, tá? Vamos lá. Elaine, obrigado mesmo, você me fez lembrar aqui de algo importante. A gente ter o cuidado, porque realmente a criança, ela vive o agora, tá? Como eu disse, a criança não tem noção de horas, né, de tempo. Como eu falei, de semana, no sábado a gente vai lá numa piscina, né, para vocês nadarem. A criança já fica, meu Deus, quando que é sábado? Sábado é daqui a pouco? Sábado vai demorar demais? A criança não tem essa noção de tempo. Ela vive o agora. Então, sim, ela é natural, tá? Da criança essa expectativa, essa ansiedade. Mas aí o que muitos pais fazem é isso. Então, eu não falo para que a criança não fique ansiosa. Mas, gente, a gente precisa ensinar para a criança a lidar com essa ansiedade, com essa expectativa. Ela não vai aprender sozinha, entende? Não é privando ela da informação que eu vou ajudar ela a lidar com a ansiedade. Não é poupando ela da ansiedade que eu vou estar ajudando ela a lidar com a ansiedade. Porque eu posso poupar aí diante de uma viagem, né? Então não vou falar só um dia antes, ou vou falar só na hora de arrumar as malas para ela não ficar ansiosa, ou não vou falar que a gente vai no shopping à noite, eu vou falar só na hora de trocar de roupa para a gente ir. Então você está poupando ela de sentir ansiedade, mas uma hora ou outra na vida dela,
na escola, com um amiguinho, na casa mesmo, em alguma situação aí da rotina da família, ela vai ter que se deparar com essa ansiedade. E quanto mais a gente poupa e priva dessa informação, a gente está adiando esse aprendizado, sabe? Mas eu entendo, e o que eu entendo por trás desse, né, eu não falo, né, para ela não ficar ansiosa, é porque dá trabalho, gente, dá trabalho mesmo, né? Eu ter que ensinar meu filho a lidar com a ansiedade dele dá trabalho, mas ele precisa aprender, e ele vai aprender com quem? Com a gente. Ele não vai, como eu falei, aprender sozinho. Isso não vem de fábrica, isso não é inato, né? Essa habilidade de lidar com a ansiedade, essa habilidade de aprender a esperar a hora certa, isso é aprendido e a gente precisa ensinar. Depende do nosso ensinamento. E que a gente não se poupe disso, né? Eu acho que às vezes a gente tá, eu tô poupando meu filho para ele não ficar muito ansioso porque a gente vai viajar, mas na verdade eu acho que é a gente que está se poupando do trabalho de ter que ensinar a criança a lidar com essa ansiedade. Mas fica então essa reflexão, tá? Que a gente possa se esforçar nesse sentido de ajudar, de permitir que a ansiedade venha e de ajudar a criança a lidar com isso, de ajudar a criança a lidar com essa ansiedade e a aprender a desenvolver essa habilidade emocional, tá certo? Então, a previsibilidade, eu falei dentro da rotina, e o segundo ponto que eu vou falar é dentro da relação, tá? É muito importante para a criança a convivência com pais, mães e pais que tenham atitudes previsíveis. Faz sentido para vocês? Mães e pais com atitudes previsíveis. Então, a previsibilidade não vem só da rotina. Ela vem da minha atitude como mãe e como pai. Como assim, Abrine? O que é, né? O que são atitudes previsíveis? É uma constância. Tá? São mães e pais que não oscilam de um extremo ao outro ao longo do dia. Mães e pais que às vezes acordam de manhã e tá tudo ok, tá tudo bem, o dia tá começando, ainda tô com paciência, mas o dia vai passando, já vem o estresse, já vem o nervoso, já vem a raiva, já vem a frustração. E aí eu já começo a descontar isso na criança, e a criança tá ali perdida, falando, opa, mas tava tudo bem, agora minha mãe já tá gritando comigo, mas minha mãe tava aqui brincando, agora minha mãe já tá dando uns gritos, né? Minha mãe tava aqui tranquila, agora ela já tá me batendo. Essa inconstância, esses extremos, tá? É o que a gente chama de atitudes, né, comportamentos imprevisíveis. Isso assusta a criança. A criança, ela precisa dessa constância, tá? Precisa no sentido de que isso é saudável, né? Nós adultos não gostamos de conviver com pessoas inconstantes, tá? Nós adultos não gostamos de coisas imprevisíveis, não gostamos, tá? Mas muitas vezes é assim que a gente está se comportando com os nossos filhos. Se a gente pensar até mesmo quem trabalha em empresa, eu vou dar exemplo de empresa porque eu trabalhei 5 anos e lidava com isso, né? Quantas pessoas, às vezes, dentro de uma empresa, principalmente o chefe, né, o líder, são imprevisíveis, né? Do nada a pessoa tá gritando, do nada não, né? Sempre tem uma razão, mas te pega de surpresa, né? Você está olhando, você acha que a pessoa tá de boa, de repente a pessoa explode, entende? É esse tipo de comportamento que eu quero destacar aqui. Para nós isso não é legal, isso não é bom, nós não gostamos de lidar com esse tipo de pessoa, mas muitas vezes nós somos esse tipo de pessoa dentro das nossas casas. Pessoas imprevisíveis, pessoas inconstantes. Então, dentro da previsibilidade, como necessidade básica da criança, entra também pais e mães que têm atitudes e comportamentos previsíveis. Gente, espero que tenha dado para entender. Elaine aí agradecendo, imagina, querido, espero que tenha feito sentido, tá bom? E o próximo,
Quarto P já, gente, já estamos caminhando aí para o fechamento. Então, quarto P das necessidades infantis básicas é a necessidade de play, de diversão, necessidade de brincar. Falar sobre o brincar também daria uma outra live inteirinha. É lindo, é muito rico o brincar. Eu sei que tem a Elaine, né, que trabalha em escola, não sei se mais alguém aqui trabalha em escola, mas que quem é da área da pedagogia, né, conhece sobre isso também, sobre a importância do brincar, sobre o que o brincar significa na vida da criança. A criança, ela elabora muitas e muitas questões da vida dela através do brincar, tá? Mas o que eu quero destacar aqui, dentro do brincar como necessidade infantil básica, dentro do brincar e do play vem o próprio movimento do corpo. A criança precisa se movimentar, a criança precisa de ar puro, a criança precisa do social, de interagir com outras pessoas. E dentro do movimento é que eu quero destacar aqui como necessidade básica, porque eu escuto muita reclamação, né? Pais que reclamam que o filho, né, não para quieto, que o filho é muito agitado, que o filho, né, se mexe de um lado para o outro. E olha a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês. A criança, principalmente entre os 4 e 5 anos, tá? Então, aqui trazendo comportamentos esperados para a idade dos 4 e 5 anos, o cérebro da criança nessa faixa etária, ele pede por mais dopamina. O que é dopamina? Dopamina é um neurotransmissor ligado à sensação de prazer, bem-estar, tá? Então, o cérebro da criança de 4 ou 5 anos pede por mais dopamina. E como que o organismo da criança produz dopamina? Como? Uma das formas é através do movimento. É igual nós adultos irmos na academia, tá? O exercício físico, quando eu faço exercício, olha que sensação boa que eu tô sentindo. Isso é a dopamina, a endorfina percorrendo o seu corpo e trazendo essa sensação. Então, o exercício físico para o adulto, né, é como se fosse um movimento do corpo para a criança. Então, quando a criança tá pulando, quando a criança tá, nossa, mas para assistir TV, ele vira até cambalhota, né? Sobe no sofá, desce no sofá, deita, levanta, vira de cabeça para baixo. A criança está se movimentando, o cérebro dela está pedindo por dopamina e é nesse movimento do corpo que ela está atendendo essa necessidade de dopamina do cérebro. E olha só, que triste pensar que a gente muitas vezes taxa isso, né, rotula isso como mau comportamento. É muito agitada, não para quieta, mal comportado. Gente, isso é comportamento normal para a idade, tá? Isso não tem diagnóstico não, isso é criança saudável mesmo. E que nossos filhos, né, possam ter essa liberdade, né, de viver o brincar, viver o movimento, né, de ter acesso a isso, liberdade para isso, experimentar, testar os próprios limites dela. E aí o play vem como quarto P dentro das necessidades infantis básicas. Gente, próximo slide, então falamos dos 4 P's, as 4 necessidades infantis básicas e inatas. E o que eu quero destacar aqui, como eu disse já nessa reta final, é que essas necessidades, então, são básicas, inatas e genuínas. Eu gosto de destacar isso também. A criança precisa mesmo disso. Ela não está pedindo à toa, ela não está pedindo demais, tá? Não é a criança que pede muito, somos nós que temos pouco para ofertar, para oferecer, para doar para ela. Então, é genuíno. Ela precisa que essas necessidades sejam atendidas. E as necessidades da criança, eu falei quando a gente estava falando da proximidade, né? As necessidades devem ser uma prioridade. A gente, enquanto adultos, precisamos priorizar as necessidades dos nossos filhos. Eles são as crianças da relação e crianças que estão crescendo e se desenvolvendo sob os nossos cuidados. E dentro dos nossos cuidados, nós precisamos atender às necessidades básicas dessas crianças. Ao invés de gerar dependência, estamos gerando segurança. Como assim?
Quando eu atendo necessidades, eu estou gerando segurança para essa criança. Então, quando eu atendo necessidades, eu estou ajudando meu filho a crescer se sentindo seguro, tá? Ao contrário, né, da insegurança que traz ansiedade, que traz diversos outros, né, prejuízos para o desenvolvimento dessa criança. Então, quando eu falo na prevenção do adoecimento, prevenir o adoecimento mental, o primeiro passo que eu deixo aqui para você nessa primeira live: atenda às necessidades básicas dos seus filhos, atendam às necessidades básicas da criança que você acabou de aprender aqui nesses 4 P's, tá bom? E uma frase que eu escutei há poucos meses e tenho refletido bastante também: o que seu filho vai lembrar que você fazia todos os dias. Quais lembranças temos criado, quais memórias têm sido construídas. E aqui eu coloquei de novo, né, a imagem da plantinha saudável se desenvolvendo, né, com um crescimento, e na metáfora, né, com a criança. Então, o que a nossa criança, nossos filhos, enquanto plantinhas, precisam para crescerem de forma saudável? Eles precisam desses 4 P's, é a base, tá? Lembra, é o básico: proximidade, proteção, previsibilidade e o play, os 4 P's. Gente, se algo no seu filho tem te chamado a atenção, se algo no seu filho tem te deixado preocupada, foca nesses 4 P's. Foca na proximidade, na relação, foca na proteção física e emocional, na previsibilidade de uma rotina e dos comportamentos, das atitudes desses pais, e no play. Se você garantir esses 4 P's, eu tenho certeza, e você me conta depois, que você vai ver mudança, que você vai ver uma reversão aí no quadro que tem se apresentado na sua casa. Então, que os nossos filhos cresçam como essa plantinha, tendo as necessidades básicas deles atendidas por nós. E aqui eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui, que assistiram, que comentaram. Eu espero de coração que esse material, né, que eu preparei, que o que eu falei, que o que eu compartilhei tenha agregado na sua vida, porque quando eu alcanço a família, eu estou alcançando uma criança, eu estou alcançando uma infância. Então, que possamos cuidar da infância dos nossos filhos e das nossas crianças. Obrigado pelo seu tempo aqui. Eu sei o quão valioso é o tempo de cada um e eu sou muito grato pela sua presença, pelo tempo que você esteve aqui comigo. Um grande beijo